Olá, bem-vindo ao Portal do Dharma. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pela rica e diversificada literatura sagrada e filosófica da cultura hindu. Neste vídeo, vamos explorar de forma bem reduzida e proporcionar um panorama geral desde os textos mais antigos, conhecidos como os Vedas, até obras literárias e filosóficas mais recentes. Em outros vídeos, falaremos de forma mais específica sobre cada um. Vamos lá! 1. Os Vedas. Os Vedas são os textos mais antigos e sagrados do hinduísmo, datando de mais de 4.000 anos. Eles foram transmitidos oralmente por gerações antes de serem escritos em sânscrito. Existem 4 Vedas principais: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e Atharvaveda. Cada um desses Vedas contém 4 partes: Samhitas, Brahmanas, Aranyakas e Upanishads. O Rig Veda é a coleção de hinos mais antiga e contém mais de 1.000 hinos dedicados a várias deidades. O Samaveda adapta muitos dos hinos do Rig Veda para serem cantados em rituais. O Yajurveda fornece fórmulas e instruções para os sacrifícios, e o Atharvaveda contém hinos, encantamentos e feitiços para uso doméstico e sacerdotal. Juntos, esses textos oferecem uma visão abrangente das práticas religiosas e filosóficas da antiga Índia. 2. Os Upanishads. Os Upanishads são a parte final dos Vedas e representam a culminação do pensamento védico. Eles são conhecidos como Vedanta, que significa o fim dos Vedas. Existem cerca de 108 Upanishads principais, que exploram a natureza da realidade, do ser e da alma. Os Upanishads discutem conceitos profundos como Brahma, o princípio absoluto e imutável, Atman, a alma individual, e Moksha, a liberação ou iluminação. Eles enfatizam a unidade entre Atman e Brahma, sugerindo que a essência da alma individual é idêntica à essência do universo. Essa filosofia de autoconhecimento e transcendência continua a inspirar buscadores espirituais em todo o mundo. Alguns dos Upanishads mais importantes incluem o Isha Upanishad, que explora o conceito de Ishara, o Katha Upanishad, que relata o diálogo entre Nachiketa e Yama sobre a vida após a morte, e o Mandukya Upanishad, que descreve os 4 estados de consciência: vigília, sonho, sono profundo e o estado transcendente de Turiya. 3. O Mahabharata. O Mahabharata é um dos maiores épicos do mundo, composto por mais de 100.000 versos. Escrito por Vyasa, ele narra a história da luta entre 2 famílias reais, os Pandavas e os Kauravas. Este épico inclui o Bhagavad Gita, um diálogo profundo entre o príncipe Arjuna e o deus Krishna, que aborda dever, moralidade e espiritualidade. Item Bhagavad Gita. Este texto aborda dilemas éticos e espirituais, explorando conceitos como Dharma, dever, Karma, ação, e Moksha, libertação. 4. O Ramayana. O Ramayana, escrito pelo sábio Valmiki, é um épico que conta a história do príncipe Rama, sua esposa Sita e sua batalha contra o demônio Ravana. Esta narrativa destaca os ideais de dever, lealdade e virtude, sendo uma obra fundamental na cultura hindu e na moralidade. 5. Os Puranas. Os Puranas são uma vasta coleção de textos que narram a história do universo, mitologias, genealogias de deuses, heróis e sábios. Os 18 principais Puranas são divididos em 3 grupos ou categorias, chamados de trilogias. 1. Puranas Vishuitas, Vishu Puranas. Contém narrativas centradas em Vishu e seus avatares. Exemplos: Vishu Purana, Bhagavata Purana, Naradiya Purana, Garuda Purana. 2. Puranas de Brahma, Brahma Puranas. Narram histórias centradas em Brahma e em seus descendentes. Exemplos: Brahma Purana, Brada Purana. 3. Puranas de Shiva, Shiva Puranas. Focam em histórias e ensinamentos relacionados a Shiva. Exemplos: Shiva Purana, Linga Purana, Skanda Purana. Cada Purana possui características únicas e aborda diferentes aspectos da teologia, mitologia e prática religiosa hindu.
Eles são amplamente estudados e reverenciados pelos devotos hindus como fontes de sabedoria espiritual e conhecimento divino. 6. O Yoga Sutra. O Yoga Sutra, compilado por Patanjali, é um texto clássico sobre a filosofia e a prática do yoga. Ele descreve os 8 membros do yoga, que incluem disciplinas éticas, posturas físicas, controle da respiração, meditação e samadhi, e iluminação. Este texto é um guia essencial para a prática espiritual. 7. Ayurveda. A filosofia e a espiritualidade dos Upanishads fornecem uma base profunda para o Ayurveda, o sistema tradicional de medicina indiana. Os Upanishads falam extensivamente sobre prana, a força vital, que é um conceito central no Ayurveda. O equilíbrio dos doshas, Vata, Pitta, Kapha, no Ayurveda está relacionado à gestão adequada de prana. Além disso, a busca pelo autoconhecimento, como defendido nos Upanishads, é um aspecto fundamental do Ayurveda. O conhecimento ayurvédico é mencionado no Rigveda e Atharvaveda dos textos Vedas. O Atharvaveda, em particular, contém muitas referências a práticas médicas, ervas e rituais curativos, que são fundamentais para o Ayurveda. O Ayurveda é considerado o Upaveda do Atharvaveda, o que significa que ele é uma extensão dos ensinamentos contidos nos Vedas, focando especificamente na saúde e bem-estar físico e mental. Os princípios filosóficos do Ayurveda estão intimamente ligados à filosofia Sankhya, que também tem suas raízes nos textos védicos. A dualidade de Purusha, consciência, e Prakriti, matéria, e a teoria dos 5 elementos, terra, água, fogo, ar, éter, são conceitos compartilhados. O conceito de equilíbrio entre corpo, mente e espírito, essencial no Ayurveda, reflete as ideias dos Upanishads sobre a unidade do Atman, alma, e Brahman, realidade suprema. Os textos clássicos do Ayurveda, como o Charaka Samhita, Sushruta Samhita e Ashtanga Hridaya, mostram a influência dos Vedas e dos Upanishads. Eles frequentemente começam com invocações védicas e referem-se aos ensinamentos védicos como base para práticas médicas e filosóficas. Esses textos detalham os métodos de diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças, além de práticas de rejuvenescimento e bem-estar. O Ayurveda é profundamente enraizado nos Vedas e nos Upanishads. Ele não é apenas um sistema de medicina, mas também uma filosofia de vida que integra conhecimento védico sobre a natureza e o cosmos com práticas de cura holísticas. Assim, o Ayurveda e os textos védicos e upanishádicos juntos oferecem uma visão completa da saúde que abrange o corpo, a mente e o espírito. 8. O Guru Granth Sahib. O Guru Granth Sahib é o texto sagrado do sikhismo, mas possui raízes profundas no hinduísmo. Compilado pelos gurus Sikh, ele contém hinos e escrituras de vários santos hindus e muçulmanos. Este texto enfatiza a unidade de Deus, a importância da meditação e a prática da ética. Textos Sutras e Shastras. Dharma Shastras. Manusmriti, também conhecido como as Leis de Manu, é um dos mais antigos e importantes textos legais e sociais do hinduísmo. Ele fornece diretrizes sobre o Dharma, dever, leis, moralidade e conduta social. Yajnavalkya-smriti, um texto que complementa o Manusmriti, focando em leis e condutas éticas. Ele é conhecido por seu tratamento detalhado sobre o direito de propriedade e as regras de herança. Sutras. Yoga Sutras de Patanjali, um texto fundamental sobre a prática e a filosofia do yoga. Ele se compõe de aforismos que descrevem os passos e os princípios do yoga, incluindo as disciplinas físicas e mentais. Brahma Sutras, também conhecidos como Vedanta Sutras, estes textos sintetizam e organizam a filosofia Vedanta, apresentando argumentos sobre a natureza do Brahman, o absoluto, e a alma individual. Nyaya Sutras. Escrito por Gautama, este texto é a base da filosofia Nyaya, que se concentra na lógica, epistemologia e metodologia científica.
Sankhya Sutras. Atribuído a Kapila, este texto fundamenta a filosofia Sankhya, uma das 6 escolas clássicas da filosofia hindu, que explora a dualidade entre Purusha, consciência, e Prakriti, matéria. Mimamsa Sutras. Escritos por Jaimini, estes sutras são fundamentais para a escola Purva Mimamsa, que enfatiza a interpretação dos rituais védicos e a exegese dos Vedas. Textos filosóficos e comentários. Vedanta. Comentários de Adi Shankaracharya. Bhashya nos Upanishads e no Brahma Sutra. Comentários detalhados que defendem a filosofia Advaita Vedanta, a doutrina da não-dualidade, explicando a unidade do Atman, alma, e Brahma. Vivyakachudamani. Uma obra-prima de Shankaracharya que discute o conhecimento discriminativo e os meios para alcançar a liberação espiritual. Sankhya Yoga. Sankhya Karika de Ishara Krishna. Um dos textos mais antigos e completos sobre a filosofia Sankhya, que expõe a cosmologia dualista de Purusha e Prakriti. Hatha Yoga Pradipika de Svatmarama. Um manual clássico sobre Hatha Yoga, descrevendo as práticas físicas e meditativas para alcançar a iluminação espiritual. Nyaya e Vaisheshika. Nyaya Sutras de Gautama. Os textos fundadores da escola Nyaya, que fornecem uma estrutura para a lógica e a epistemologia. Vaisheshika Sutras de Kanada. Um texto fundamental para a escola Vaisheshika, que trata da metafísica e da categorização da realidade em termos de substâncias e qualidades. Mimamsa. Purva Mimamsa Sutras de Jaimini. Estes sutras são a base da escola Purva Mimamsa, que se concentra na exegese dos Vedas, especialmente no aspecto ritualístico. Textos devocionais e outros importantes. Tirukural. Uma obra clássica da literatura Tamil escrita pelo sábio Tiruvalluvar, que aborda a ética, moralidade, governança e amor. Tantras. Textos esotéricos que incluem práticas de culto, rituais e ensinamentos sobre a energia espiritual e adoração de divindades tântricas. Textos medievais e recentes. Ramcharitmanas. Uma versão do Ramayana escrita por Tulsidas no século XVI, que é altamente reverenciada e amplamente lida no norte da Índia. The Complete Works of Swami Vivekananda. Uma coleção de escritos e discursos de Swami Vivekananda, que introduziu a filosofia hindu ao Ocidente no final do século XIX e início do século XX, promovendo os valores de Vedanta e Yoga. Autobiografia de um Yogi. Escrito por Paramahansa Yogananda, publicado em 1946, este livro é uma introdução moderna ao yoga e à espiritualidade hindu, influenciando significativamente o Ocidente. Conclusão. A literatura sagrada e filosófica da cultura hindu oferece uma riqueza imensurável de sabedoria, espiritualidade e orientação moral. Desde os antigos Vedas até a autobiografia de um yogi, escrito por Paramahansa Yogananda, esses textos continuam a inspirar e guiar milhões de pessoas ao redor do mundo. Esperamos que esta jornada tenha iluminado um pouco mais sobre a profundidade da tradição literária hindu. Obrigado por assistir, e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais vídeos inspiradores. Não deixe de assistir nossa playlist, Como Perceber Deus na Vida Diária, onde exploramos os profundos ensinamentos de Paramahansa Yogananda, presentes na coletânea A Eterna Busca do Homem. É isso. Até a próxima, e que a sabedoria de textos sagrados possam guiar sua jornada espiritual.